pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Munida, não conheço a palavra, dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez um desenho de um sorvete de casquinha utilizando desses traçados. Os valores encontrados desse experimento para as resistências elétricas R, medidas com auxílio de um ohmímetro, ligadas nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nas extremidades do ponto A e B do desenho e em seguida conectou nos terminais B e C, anotando as resistências RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB e RBC, qual resultado o estudante obteve? Bora fazer? Então bora lá, primeira parte. Ele dá um circuito elétrico aí. Tá meio em forma de casquinha de sorvete aí, mas a gente pode representar essa casquinha de sorvete como fosse um circuito elétrico. De qual maneira? Bora lá. Se eu parar para analisar, se eu pegar o terminal aqui do ponto A até o ponto B, eu vou ter o resistor 5, ele vai estar conectado de forma paralela com esse resistor, tá? E esses dois resistores aqui, de 10 ohms, em vez de estar sendo associado em paralelo, eles estão em série. Então, eu poderia redesenhar isso da seguinte maneira. A resistência do ponto A até o ponto B vai ser esse resistor 5 kΩ, tá? Aqui é o prefixo quilo, tá errado isso aqui, quiloohms. Aqui vai ser de 20 kΩ. E esses dois resistores aqui, que está no ponto C, eles estão ligados em série. Aí o que é que eu faço? Toda vez que eu tiver um circuito elétrico, eu vou tentar colocar ele o mais simples possível. Se eu percebo que o resistor o resistor que está ali conectado a C, eles estão em série, como é que a gente faz para somar, para a gente pegar e encontrar a resistência equivalente nesses caras aqui? Quando eu tenho resistores em série, eu preciso apenas somar. Então, se eu somar esse resistor 10 com esse outro resistor, vou ter uma resistência equivalente de 20 ohms. Na verdade, 20 quiloohms, tá? E aí, a gente vai ter esse circuito elétrico aqui do lado, se a gente redesenhar. Esses 3 resistores aqui, eles estão em paralelo. Só que aí eu tenho um detalhe, veja. Se eu for fazer a resistência equivalente aqui, vai dar um certo trabalho porque eu tenho 3 resistores. Eu ainda posso simplificar ainda mais esse sistema de resistores. Como, Wagner? É só observar, e é uma dica massa para vocês, que esses 2 resistores aí embaixo, aqui, ó, vou colocar esses 2 resistores aqui embaixo, eles estão em paralelo e têm o mesmo valor. Quando você tiver resistores em paralelo e com o mesmo valor, é muito fácil a gente calcular. Como é que faz para calcular a resistência desses 2 caras? Eu vou pegar a resistência equivalente. Isso aqui é só válido quando tem resistores em paralelo e que essa resistência ela seja igual, tá? Tem que estar em paralelo, tem que ser igual para fazer isso aqui, ó. Eu pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores. Neste caso, vai ser 20 dividido por 2, que dá 10. Então, eu posso pegar esse circuito elétrico aqui do ponto A até o ponto B e deixar ele ainda mais simples. Ó, eu vou escrever esses 2 caras e vou, como se eu tivesse agora apenas 2 resistores em paralelo. Então, aqui eu vou ter agora apenas 2 resistores em paralelo. Do ponto A até o ponto B. E aqui esse resistor agora de 5
E aqui embaixo eu vou ter apenas um resistor que vale quanto? 10. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Quando eu tenho dois resistores dessa maneira, é mais fácil eu somar esses dois resistores e encontrar a resistência equivalente. Aqui eu não posso somar direto, a gente vai somar os inversos, já que é uma resistência em paralelo. Como é que fica? Eu vou ter aqui que a minha resistência equivalente é igual ao produto dos dois dividido pela soma. Então, a minha resistência equivalente aqui vai ser igual a 5 vezes 10, 5 vezes 10, dividido por 5 mais 10. Ou seja, minha resistência equivalente é igual a 50 dividido por 15. Posso simplificar isso aqui por 5 e ficar 10 sobre 3. Então, a gente já encontrou a resistência no primeiro caso, tá? Já encontrou a resistência aqui. Ô, Wagner, beleza. Isso foi Isso foi aqui a resistência do meu ponto A até meu ponto B. E do meu ponto B até o meu ponto C. Olha como é que fica o circuito elétrico. Do meu ponto B até o meu ponto C, eu vou ter aqui já um sistema mais misto. Eu percebo que esses resistores aqui estão... esse 5 e esse 20 estão em paralelo. Depois desses caras, eles estão em série com esse outro resistor 10. Aí o que é que eu vou fazer? Primeiro a gente calcula a resistência equivalente dos dois resistores, tá? Sempre vai por partes. A associação de resistores é você ir com calma e ir por partes. Olha que massa. Eu tenho que esses dois resistores aqui, vou grifar aqui para vocês, dois caras, eles estão em paralelo. Aí o que é que eu faço? Faço resistência paralela dos dois. A minha resistência equivalente ali é igual ao produto dividido pela soma. 5 mais 20, 25. Aí, como é que eu faço? Eu posso simplificar esse cara aqui por 5, ó. Esse cara vai cortar com esse, vai sobrar 5. 20 dividido por 5, 4. Então, esses resistores aqui, eles valem 4 ohms, ou 4 kΩ, tanto faz. Aí, vê que massa, eu simplifico ainda. Aí, se esses dois caras aqui valem 4, eu vou pegar e substituir eles da seguinte maneira. Olha que massa. É como se eu tivesse aqui circuito elétrico. Eu tivesse em cima dois resistores, beleza? Vocês vão entender. Vamos lá. É como se eu pegasse agora o circuito elétrico e ficasse mais fácil ainda. Como? Aqui eu tenho um resistor, aqui eu vou ter outro resistor e aqui embaixo eu tenho mais um resistor. Que resistor vai ser esse daqui de cima? Esse resistor agora vale 4 kΩ. Vou colocar aqui ohms. No fim das contas não faz muita diferença. E esse outro resistor aqui agora é 10. E esse de baixo aqui agora é 10. Só reescrevi o que está em cima, tá? Aqui. Ó. Aí vê, esses dois resistores de cima, eles agora estão em série. Aí eu posso transformar ele em quê? Em um resistor apenas. Como é em série, eu posso somar. Então, esses dois resistores aqui de cima, eles estão em série. Aí eu posso somar. 4 mais 10 vai ser igual a 14. Então, todo esse circuito elétrico agora passa a ser representado por um circuito elétrico mais simples ainda. E é esse aqui de cima. Esse aqui de cima. Esse aqui. Beleza? Agora, nos restou apenas dois resistores em paralelo. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, é mais fácil fazer o cálculo. Como é que eu faço, Wagner, quando eu tenho dois resistores em paralelos? Eu vou pegar aqui e colocar que a minha
Resistência equivalente é o produto dos dois dividido pela soma. Tá? Mais R2. Beleza. Quanto é que dá isso? Bora fazer o cálculo? Então, a minha resistência equivalente, ela vai ser igual a 14 vezes 10 dividido pela soma. 14 mais 10, 24. Posso simplificar isso aqui? Posso. Posso simplificar por que número? Posso simplificar esse cara aqui por 2. Fica 7 sobre 12. Então, isso aqui é 70 sobre 12. Beleza? Pronto, encontrei a resistência desses dois caras. Quando a gente volta para a questão, lá no comecinho, a gente nem lembra mais qual é a pergunta, né? Ó, ele fez aqui a pergunta, qual é a razão entre esses dois caras? Aqui. É simples. A razão entre esses dois caras é só pegar os resultados que a gente obteve e fazer a razão. Vai ser a razão entre duas frações. Então, o valor da resistência do ponto A até o ponto B, dividido pelo valor da resistência do ponto B até o ponto C. Isso aqui vai ser igual a 10 sobre 3, dividido por 70 sobre 12. Como é que eu faço para somar duas frações? Ou melhor, dividir duas frações. Para dividir duas frações, a gente faz o seguinte, tem duas técnicas. Você vai fazer primeiro vezes o segundo, e o segundo vezes o primeiro, ou você vai pegar o primeiro, que é esse cara daqui, primeiro, e você vai multiplicar pelo inverso segundo. O que é o inverso do segundo? É só trocar. Então, isso aqui vai ser igual a 10 dividido por 3 vezes o inverso do segundo. É só de pegar o que está embaixo e jogar para cima. Então, vai ficar 12 sobre 70. Ah, Wagner, meu Deus, que conta difícil. Não é. O que é que você faz? Você simplifica. 0 corta com 0. 12 dividido por 3 sobra 4. Então, isso aqui vai ser 4 sobre... A alternativa correta, tá aqui. Letra D. Beleza, pessoal? Essa questão é a questão que eu considero média para difícil, tá? Por que é difícil? Porque eu tenho que fazer. Que é média para difícil? Porque eu tenho dois circuitos elétricos, eu tenho que calcular a resistência elétrica em cada um dos circuitos para depois fazer a razão entre eles. Então eu acho uma questão um pouco trabalhosa, mas não se preocupe, com treino e prática a gente consegue fazer, tá? Valeu, pessoal, vejo vocês em sala de aula e é isso aí. Aliás, façam a lista do caderno de vocês, façam questões, beleza? Porque a parte da associação de resistores é treino, tá? Valeu e até a próxima.